Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a formação litúrgica aqui do convento franciscano. Nós hoje vamos falar sobre o altar, a figura do altar, liturgicamente, o que ele significa. Ao entrarmos numa igreja para onde se volta o nosso olhar e nossa atenção, perguntando, algumas pessoas se dirigem imediatamente à imagem de seu santo de devoção, ou fazem a volta de todos os lados, de todos os altares dedicados aos santos. Outras pessoas vão direto ao lugar onde se encontra o sacrário, ajoelham-se aí e rezam. E o altar? O que significa para nós o altar? Qual é a atenção que lhe dedicamos? Que sentimentos desperta em nós? São perguntas para refletir. O altar, como diz a orientação da igreja, o altar ocupe um lugar que seja de fato o centro para onde espontaneamente se volte a atenção de toda a Assembleia dos fiéis. E ainda, pede-se então que nas novas igrejas a serem construídas haja um só altar. Se alguém está lembrado ainda, nas igrejas antigas, antes do concílio, havia muitos altares. Até havia, no mesmo templo, rezava-se no altar maior, no altar principal, no centro, e outros padres rezavam, porque não tinha concelebração. Rezavam do lado, outros altares, nos altares laterais. Então, tudo isso desapareceu. Significa que um só Cristo, e não vários. Significa, então, um só Cristo e uma só Eucaristia na igreja. Lembra também, as orientações lembram que o altar é fixo. Significa que de modo mais claro e permanente, Jesus Cristo, pedra viva, Jesus Cristo como pedra viva, né? O altar é também a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística. A mesa da oferta, a mesa do sacrifício, né? O altar. A mesa do Senhor. Por isso, ao entrarmos na igreja, devemos nos habituar a voltar nosso olhar e nossa atenção, antes de tudo, para o altar e saudá-lo com uma inclinação do corpo ou de cabeça, em atitude de respeito, cheio de devoção e de terno amor para com Jesus Cristo. Porque lá ele se imola, é o lugar do sacrifício de Jesus. Jesus, pedra viva que sustenta a comunidade cristã. Evidentemente, esta centralidade do altar deve ser levada em conta também durante as celebrações litúrgicas. Observemos o início de uma celebração de domingo, por exemplo. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar com uma inclinação profunda. Em seguida, em sinal de veneração, sacerdote e diácono beijam o altar e se for oportuno, o sacerdote incensa o altar, a cruz. E essa inclinação profunda, este beijo, essa incensação do incenso, não são mera etiqueta, ou cerimônia, ou enfeite para embelezar a celebração. Não. São expressão de nosso amor a Jesus Cristo e, de fato, de termos construído nossa vida nele como um alicerce, sobre este alicerce. Uma equipe de ministros que, durante o canto de entrada, avança do fundo da igreja em direção ao altar, tendo o olhar
e a atenção e o coração voltados para Cristo, representado pelo altar, ajudará toda a Assembleia a se constituir. E nessa hora que se constitui a Assembleia, com o canto inicial, e se concentrar na pessoa de Jesus. Mas o que pensar de uma equipe de ministros que, em vez de saudar o altar, se posiciona de costas para o mesmo e faz uma inclinação perante a parede do fundo, onde se encontra um crucifixo ou uma pintura de Cristo ressuscitado, ou uma imagem do padroeiro ou padroeira. Provavelmente ainda não perceberam que o altar é mais... Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, o altar estava encostado na parede, né? E o padre de costa para o público, né? Geralmente no meio de um monumental retábulo, né? Era antes o altar pregado à parede, que comportava também o sacrário, imagens dos santos, principalmente da padroeira. O altar como que se fundia com este conjunto todo e não era mais reconhecido como mesa do Senhor. E quando se fazia uma reverência no início ou no final da celebração, não se tinha muita consciência se era para o altar, ou para o sacrário, ou para as imagens. E com a renovação conciliar, a Igreja resgatou sua tradição primordial, do início, original. Agora o altar é de novo tratado como um sinal sacramental. Antes de ser usado para a celebração, o altar é dedicado com uma solene oração. É ungido com óleo. Nele se queima o incenso em cima do altar. É revestido com a toalha e beijado pela primeira vez. É toda uma cerimônia da bênção do altar. A saudação dos ministros no início e no final da celebração deve ser feita, pois, para o altar e não para o crucifixo ou outras representações na parede do fundo. Caso haja no presbitério também o sacrário, os ministros farão uma genuflexão genuflexão no início e no final da celebração. Uma genuflexão, mas jamais de costas para o altar. De costas, quer dizer, saudar o altar de costas para o sacrário. O mesmo vale para a saudação no início e no final de um ofício divino, também para as prostrações durante a ladainha de todos os santos, em certas celebrações como ordenações ou profissões religiosas, devem ser feitas com todas as pessoas voltadas para o altar e não para a parede atrás deles. Se o altar é tão importante como o centro da Assembleia reunida, devemos evitar de colocar a cadeira da presidência e os assentos dos acólitos na frente do altar, de modo que fiquem de costas para o altar e impedem que este esteja no centro das atenções, fica escondendo o altar, as costas dos ministros. Portanto, essa é a orientação, nunca de costas para o altar. O altar é o centro, assim como Cristo é o centro da celebração, da igreja, da construção do altar, da igreja. A igreja, não mais como antigamente, ela deve ser, o altar deve ser deslocado do fundo para o centro. Ser bem visível que o altar é centro, para que todos vejam o altar. E umas perguntas. Você já fez a experiência de entrar na sua igreja e contemplar o altar? O altar é um empecilho para você ver a Eucaristia.
Por que o altar é o lugar central de uma igreja? Pergunta-se. E qual é o sentido teológico e espiritual das reverências ao altar? E como é que está localizado o ornamento, o altar de nossa comunidade? O altar não se coloca ornamentação, nem as velas ainda teria que ter um candelabro do lado, para segurar as velas. Era isso. Então fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.